Desde 2003, e eu sei bem que eu já estava no exercício da presidência do sindicato, não se compra um parafuso que não seja por outra fonte que o Fundo Constitucional. Com os nossos recursos, PN, Bombeiro e Polícia Civil, todos são oriundos do Fundo Constitucional. E as áreas de saúde e educação, ao que me consta, e o mesmo foi dito aqui pelo senhor, além do Fundo Constitucional, tem o Tesouro Local e além de repasses do governo federal por intermédio de fundo próprio. Então, são mais áreas, são mais fontes de recursos para poder contemplar essas áreas. E que devem ser contempladas sim, porque nós entendemos que saúde e educação, exemplo de segurança, devem ser fundamental, é um tripé da sociedade. Mas, posso fazer a primeira pergunta? Os deputados, posso? Pode. Muito obrigado. Porque aqui é bem democrático. Quero aqui registrar, muito prazer, a presença do nosso companheiro da Polícia Civil, o deputado Cláudio Abrantes, um dos autores do nosso requerimento, e convidá-lo para fazer uso, para participar da nossa mesa. Então vamos lá. Considerando o disposto no artigo 21, inciso 14 da Constituição Federal e da Lei 10.633 de 2012, na interpretação do governo, qual é a finalidade expressiva do Fundo Constitucional do Distrito Federal, doutor Paulo? Bom, conforme o senhor citou, lá o inciso 14º fala que compete à União organizar e manter, as polícias militar e civil, o corpo de bombeiro e prestar assistência. Agora, entendemos também que o princípio seria organizar e manter as polícias. O senhor entende que há uma ordem prioritária na utilização desses recursos para a área de segurança? Sim. Obrigado. Deputada Eliana Pedrosa? Sim. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor apresentou um quadro dizendo das competências do gestor do fundo. Eu gostaria de saber qual é a norma que determinou essas competências. O senhor poderia dizer a norma que determinou essas competências? Na verdade, deputado, é uma coisa bem assim engraçada. Eu estou na subsecretaria há 2 anos e eu procurei saber aonde estava escrito que o subsecretário do Tesouro era o gestor do fundo. E não existe em lugar nenhum essa determinação. Nós achamos o ofício onde em 2003 assinado pelo então secretário de Fazenda, Dr. Valdivino, pelo teor do ofício, que a gente não tem, é uma resposta, a uma solicitação da área federal. Ele falando assim, em resposta à solicitação, informo que o secretário de Fazenda, ordenador do fundo, o subsecretário de Finanças na época é o gestor financeiro e uma outra pessoa é o contador do fundo. Então, dentro das competências, assim, não existe, se a senhora me falar, tem alguma norma dizendo aqui, uma legislação dizendo quem é o gestor do fundo? Não é quem é o gestor do fundo, as competências não do tem, gestor do fundo. Não tem essas atribuições, não estão escritas, não. Quer dizer, então as atribuições que o senhor apresentou ali não estão escritas. Não, é porque são as nossas competências do que a gente faz, diariamente, são as atribuições, é o que é feito. É o que é feito, mas sem estar disposto em nenhuma norma, Obrigado. Passar a palavra ao deputado Azir, logo depois eu passo para o deputado Cláudio Abrantes, caso ele queira fazer alguma consideração. Deputado Wellington, por número de perguntas ou uma pergunta por rodada? A ideia seria para utilizar o termo, deputado, e para ter uma compreensão maior. Querendo entender a dinâmica.
Bom, eu gostaria de indagar o executor do fundo, o gestor, melhor dizendo. Ele apresentou um quadro quanto ao crescimento do Fundo Nacional. Eu não sei se esse número você teria, Paulo, que foi o crescimento de 2003 a 2012 do ponto de vista do crescimento nominal em relação ao crescimento inflacionário, ou seja, qual o crescimento real do fundo que teria ocorrido nesse período. Isso é um fato importante porque ele representa um ciclo, né, um ciclo que precisaria ser completado. Eu ainda que gostaria de fazer uma outra pergunta, porque de alguma maneira está associada, deputado Hélio, se me permite. Claro. Quanto em média representa, pelo menos nesses últimos 3 anos, o fenômeno da pedalada? Vamos assim dizer, porque o termo já é conhecido, o quanto o governo do Distrito Federal adentra no orçamento do ano subsequente para poder cumprir as exigências do ano em execução, ou seja, qual a média do valor da pedalada, se tiver por dispêndio, né, melhor, né, do ponto de vista de gastos com os diferentes setores, mas se não tiver, pelo menos no total, nós temos ideia do quanto representa isso, né? E também a pedalada do fundo. Do fundo, né, do fundo. E simultaneamente, se o senhor teria os montantes do que não foi executado do fundo, porque, veja bem, quando você vai fazer o empenho para pagamento de pessoal, você só pode empenhar a rubrica pessoal, mas quando você tem recursos para investimento que não foi executado, qual é o grau de liberdade de remanejamento que você tem para fazer dessa rubrica? Vamos supor, você tem aí 300 milhões, me parece que é o que está previsto, 371 milhões de reais. Eu não sei o quanto já foi executado até o momento, o quanto faltaria. Em não executando ou não havendo tempo para ser empenhado, qual é o grau de liberdade? Ou vocês só podem fazer isso nos remanejamentos da União? Porque me lembro, quando deputado federal, algumas vezes nós fizemos alguns remanejamentos em final do ano para ajudar o governo do Distrito Federal, mas não sei como que isso hoje está sendo colocado. Então, fui claro, Paulo? Tá, obrigado. Foi claro, deputado. Bom, eu trouxe aqui, deputado, depois eu posso ver mais um ano anterior, eu trouxe aqui do exercício de 2010 para 2011 e o de 2011 para 2012. Em 2010 para 2011, tinha sido no CIAF 646 milhões de reais, né, e no CIGO 182 milhões. 646, 627, 365 no CIAF, que é na área federal, e no CIGO 182 milhões. 2188, 366. Sendo que, se eu quiser aqui, por exemplo, desse recurso de 2010 para 2011, 110 milhões na Polícia Militar, 18 milhões na polícia, no Corpo de Bombeiro. Secretário, por favor, só para entendimento, o senhor está falando da pedalada. Sim, da pedalada. Pedalada de 2011 para 2011. Não, 2010 para 2011. 2010 para 2011. Só no fundo. Só no fundo, isso. Tá. Então, 110 milhões na Polícia Militar, 18 milhões no Corpo de Bombeiros, 58 milhões na Polícia Civil. 190 milhões na saúde e 268 milhões na educação. E no CIGO, esses 51 milhões na saúde e 130 milhões na educação. Esse para 2010 para 2011. De 2011 para 2012, conforme eu expliquei, a segurança não teve. Então só teve a saúde no CIAF 281 milhões e na educação 318 milhões. E no CIGO 7 milhões na saúde e 131 milhões na educação.
Agora, respondendo a segunda pergunta, né, que ela os remanejamentos na área federal, eles obedecem à portaria da Secretaria de Orçamento Federal. Por exemplo, esse último ano, a gente tinha até a primeira semana de setembro para cancelar recursos que dependiam de projeto de lei no Congresso e agora 25 de outubro por decreto. E, excepcionalmente, a portaria diz que até 30 de novembro nós podemos ainda fazer para o pessoal. O que acontece? A gente acompanha, conforme eu falei, nós temos uma área do Fundo Funcional que a gente acompanha essa despesa bem assim em cima. Por quê? O que acontece? A área federal, ela não reconhece superávit financeiro do fundo. Isso é um problema sério, porque se você chegar ao final do exercício não gastar todos os recursos que são alocados para o Fundo Funcional, você perde esses recursos. Eles entram na União, né, no superávit da União, e eles não reconhecem o Fundo Funcional. Então, as unidades, se a gente acompanha, se a gente sentir e ver com as unidades que eu falei, a gente chama. Se a gente vê que não vai gastar, que não tem capacidade, tem uma licitação que vai frustrar alguma coisa, a gente remaneja para as áreas que estão precisando. Só dentro dessa pergunta, se me permite, quer dizer, então, há liberdade do governo do Distrito Federal fazer esses remanejamentos. Sim. Entre investimento, custeio e pessoal. Isso. Então tem esses graus de liberdade. Obrigada. Não, federal, é tudo federal. Tudo é feito, a gente, o remanejamento todo é feito. Sim, mas o GDF pede, tem essa faculdade e é feito o Nós, como somos uma unidade que está vinculada ao Ministério da Fazenda, toda a nossa interlocução é com a Subsecretaria de Orçamento e Planejamento do Ministério da Fazenda. Esse remanejamento, lá eles consolidam e mandam para a Secretaria de Orçamento Federal. Mas como é executado dentro do CIAF, esse recurso, tudo é feito na área federal. Então, doutor Paulo, o controle é do Distrito Federal, a gestão é do DF. Sim. Apenas a formalidade que é da União. Formalidade, ok. Ok. Passar agora para o deputado Cláudio Abrantes. Deputado Hélio, que preside essa audiência pública, bom dia a todos na mesa, da galeria. É importante essa discussão e eu creio, Paulo, que a gente também deve abrir uma discussão no âmbito federal. Eu tenho batido nisso há muito tempo, porque o fundo muitas vezes parece uma mesada e para se pegar essa mesada você tem que fazer todo uma procissão para chegar ao governo federal. Então, eu acho que a gente precisa também fazer uma discussão nisso. É óbvio que é um assunto espinhoso, muita gente no Congresso torce o nariz para o Fundo Constitucional, mas é fato que, ao longo dos anos, essa questão da gestão aqui do Fundo Constitucional do Distrito Federal, ela vem cada vez tendo mais problemas, mais discussões, mais questionamentos. E eu acho que de uma maneira organizada e articulada a gente também poderia pensar uma maneira de dar celeridade e mais rapidez nesse sentido. É um pensamento. Eu queria perguntar para ti, fazer uma pergunta, que além das demandas de instituições da segurança pública,